Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Mensagens de Esperanças, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a sintonia de todos. Passando para a nossa primeira mensagem, do livro Jesus no Lar, o médium Francisco Cândido Xavier, o espírita Nélio Lúcio, o capítulo número 10, o juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque, a todo instante, o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a paciência, a bondade, a bondade. E transcorrido alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, como se for rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes.
percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora, brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Do livro Jesus no Lar, o médium Francisco Cândido Xavier e o espírito Neo Lúcio, a editora Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo alucinação. Assim se explica Lamartine Palhano. Do latim, allucitione, ou alucinação. Alucinare, igual vagar, sonhar. Engano, sonho, alucinação. Ato ou efeito de alucinar-se. Ilusão, devaneio, fantasia mental, arrebatamento, desvairamento, desvario. Em termos psíquicos e psicológicos, trata-se da percepção de coisas inexistentes para o mundo objetivo. Diante de uma pessoa que diz estar vendo coisas inexistentes, é preciso investigar para diferenciar da alucinação propriamente dita as percepções anímicas e mediúnicas, expressões que se prendem ao sistema que consiste em levar os fenômenos espíritas à conta de ilusão dos sentidos. As alucinações existem como tal, mas os fenômenos espíritas também, havendo necessidade de investigação para diferenciá-los, sempre que são anunciados a tentativa de classificar a alucinação em especular, hipnagógica, hipnopômpica, recíproca e verídica não procede, pois essas especificações são de fenômenos que realmente ocorrem, e alucinação é a definição de uma perturbação sensorial, ilusão, impressão de coisas que realmente não existem. O alucinacionista é o indivíduo que tenta explicar os fenômenos espíritas como se fossem perturbações, com uma superexcitação dos sentidos. Engano, ilusão de uma pessoa que acredita ter tido percepções que realmente não teve. No sentido acadêmico, os fenômenos espíritas provenientes da emancipação da alma provam que aquilo que se qualifica de alucinação é frequentemente uma percepção real, análoga àquela da dupla vista, do sonambulismo ou do êxtase, provocado por estado alterado da consciência, um efeito das faculdades da alma desprendida dos laços corporais. Sem dúvida, há algumas vezes uma verdadeira alucinação no sentido próprio da palavra, mas a ignorância e a pouca atenção que se presta presentemente a esses tipos de fenômenos têm feito que sejam vistos como se eles fossem uma ilusão, enquanto que frequentemente trata-se de uma visão real. Quando não se sabe como explicar um fato psicológico, acha-se mais simples qualificá-lo de alucinação. Os fatos considerados como alucinação, sejam reais ou fantásticos, não deixam de ser fenômenos muito curiosos,
que merecem um exame sério no interesse da ciência se eles pertencem à ordem dos fenômenos fisiológicos. A ciência deve tentar explicá-los. Porque não se tem feito isso ainda e porque os sábios têm se escusado de se ocupar com eles. Lamartine extraiu de O Livro dos Médiuns, na sua primeira edição do Vocabulário Espírita, o termo alucinações, no seu Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceito Espírita, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos da faixa número 6 do CD Vansan Solo de Violões, Romaria. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita, livro Também é Notícia. Em minhas mãos, o lançamento da editora Mente Aberta,
Ser Feliz em Família. Você consegue? Os autores Pedro Camilo e Wellington Balbo. Pedro Camilo é mestre em Direito Público, professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e de outras instituições de ensino, bem como pós-graduado em psicanálise. Atualmente coordena o CIPES, Círculo de Pesquisas Espíritas, em Lauro de Freitas, Bahia. Realiza palestras e seminários em todo o Brasil, também colaborando com artigos para periódicos espíritas, tal como Reformador e Tribuna Espírita da Paraíba. Já publicou, entre outros, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, pela La Chatre, Devassando a Mediunidade, pela Mente Aberta, ABC da Prática Mediúnica, também pela Mente Aberta, e Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, pela Mente Aberta. Ser Feliz em Família, Você Consegue? É o seu 9º livro, desta vez em parceria com o amigo Wellington Balbo. Quem é Wellington Balbo? Nasceu no dia 8 de março, na cidade de Cafelândia, interior de São Paulo. Atualmente reside na cidade de Salvador, Bahia. Casado, com 2 filhos, em Salvador trabalha no Centro Espírita Estrela da Serra e na Escola de Doutrina Espírita A Caminho da Luz. Além de proferir palestras em diversas casas espíritas da capital baiana e do interior, atua ainda como redator do programa de rádio Diálogos Espíritas, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, São Paulo. Tendo escrito, dentre outros, Lições da História Humana e Pérolas Devolvidas, este é o seu 14º livro, e desta vez em parceria com o amigo de Salvador, Pedro Camilo. Vejamos como é que os 2 autores desse livro fazem a apresentação desse novo título. Ser Feliz em Família, Você Consegue? Eles iniciam então o prefácio. A família é a nossa primeira experiência de convivência. Nascemos e vamos crescendo, em regra, em meio a pessoas com quem passamos muitos anos juntos, compartilhando alegrias e tristezas, ensinando e aprendendo grande parte daquilo que nos marcará de modo especial, refletido nas escolhas que faremos ao longo da vida. Para muitos, a convivência em família é aflitiva, por conta das diferenças nascidas nos atritos diários. Para outros, revela-se prazerosa, por identificarem seres com quem guardam laços de uma saudável afinidade. Invariavelmente, teremos que viver em família, consanguínea ou simplesmente afetiva. A família será o nosso primeiro porto na existência física, o primeiro meio em que nos movimentaremos, realizando aprendizados que definirão os nossos rumos. Pensando na complexidade de relações na vivência em família, com seus caminhos e descaminhos, resolvemos escrever este livro. Despretensioso e leve, suas páginas surgem como pequena contribuição para a discussão, sobretudo no meio espírita, de questões que marcam os tempos atuais, tal como as dificuldades sexuais dos casais, o perdão na família, homossexualidade, alienação parental e os cuidados na educação dos filhos. Os textos ímpares foram escritos por Wellington Balbo, já os textos pares por Pedro Camilo. Acreditamos que esses e outros temas ainda não foram suficientemente discutidos e requerem de nós toda a atenção e reflexão possível. É no seio familiar que temos assistido às mais vertiginosas quedas. Justamente aí, de onde se espera que brote a alegria, o entendimento, a felicidade. Por isso, caro ou cara leitor ou leitora, nós te convidamos a conhecer as reflexões e experiências que desejamos compartilhar contigo, na condição de expositores, escritores e, sobretudo, de pais. Aqui registramos um pouco das nossas buscas pessoais na experiência familiar. Ser feliz em família é possível? Sim.
Caso não fosse, Deus não nos situaria nesse lugar abençoado de aprendizados e realizações para fortalecimento pessoal e coletivo. Esperamos que você acredite nisso e que possa, para além da simples crença, multiplicar esforços para viver em família toda a felicidade possível. Salvador, Pedro Camilo e Wellington Balbo. Então esse é o lançamento da editora Mente Aberta. É uma abordagem ampla, abordando nada mais, nada menos do que 40 temas em torno da família, do relacionamento familiar. Uma boa leitura, então, caríssimos ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Respeito às religiões. Isso está no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, a autoria Oswaldo de Castro, a editora é a editora Jim. Respeito às religiões. Chico respeitava as religiões e a convicção religiosa de cada um. Era considerado tanto pelos espíritas quanto pelos não espíritas. Exemplo dessa postura constatamos quando determinada pessoa lhe fez a seguinte observação: se a mãe de Jesus é uma só, Maria Santíssima, como para o católico há dezenas de Nossas Senhoras? Chico redarguiu: não devemos criticar, o que importa é a fé. Se a pessoa tiver fé em Nossa Senhora da Aparecida e for orar em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, da Abadia, de Fátima, de Guadalupe, etc., não o faz imbuído de fé? Uma senhora presente disse-lhe: eu estou muito triste. Minha sobrinha frequentava o centro espírita e agora abandonou e não sai da igreja. Chico sabiamente ponderou: minha filha, dê graças a Deus. Lá ela só aprende o que é bom. Eu ficaria muito triste se a senhora me contasse que ela anda bebendo cachaça ou usando drogas. Chico Xavier, do livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro, pela editora Jim. E como iniciamos já em edições anteriores, a leitura do livro Palavras de Luz são pensamentos do nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier. O seguinte pensamento está inserido no livro O Consolador, quando ele aborda a psicologia. Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. É de Emmanuel, do livro O Consolador, no item 53, que ele aborda a psicologia. Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa. Emmanuel Chico Xavier, do livro Palavra de Luz, pela Federação Espírita Brasileira. E assim, caríssimos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.